Bendito seja o nosso Deus, igreja, glorificado e exaltado seja o Senhor, o nosso Deus, a quem servimos, a quem adoramos, a quem cultuamos. E nessa noite, reunidos em mais um culto de doutrina, com certeza iremos nos debruçar na palavra, aprendermos com o Senhor, com a sua doutrina tremenda. Nessa noite, os visitantes que aqui se encontram sejam bem-vindos. Queremos também abraçar os internautas que nos acompanham com um forte abraço. Muito bem, amados do Senhor, enquanto os amados já se locomovem, os ministros, os vocalistas, os instrumentistas do louvor, nós convocamos a igreja juntos, abrirmos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no seu capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Vamos atentar bem para essa palavra. Ela vai só corroborar, somar com tudo que nós temos aprendido com o Senhor. Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 até ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Te adoramos, Pai, cultuamos o nome do Senhor nesta noite, que o Teu Espírito Santo, autor da Tua própria palavra, nos venha ensinar, fundamentado nela, na palavra, e que nesta noite possamos absorver, entender tudo quanto Deus vai nos ministrar pela sua bendita palavra. Que estejamos aptos, Pai, nesse momento de tanta apostasia, de tamanha treva na face da terra, de trevas que envolvem a terra, nesse momento em que impera, Senhor, o desvio da fé, a frieza, os mercenários, os enganadores, nós nos colocamos diante do Senhor para que a Tua doutrina goteje como goteja a Tua palavra de forma sublime, que possamos aprender com o Senhor e estejamos firmados na Tua fundamentação, na Tua doutrina, para que não sejamos enganados, nem movidos de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina estranha à Tua palavra, doutrina que não vem do Teu Espírito. Por isso, nessa noite, consolida tudo quanto temos aprendido, que estejamos aptos, fortalecidos, para que possamos entender o que o Senhor nos vai ministrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero repetir a leitura, meus amados, em 9 dos Hebreus, de 11 a 14. Entendamos bem essa palavra. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por intermédio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras
mortas para servirmos ao Deus vivo. O tema dessa doutrina nesta noite é esse: as obras mortas não nos recomendam a Deus. As obras mortas não nos recomendam a Deus. Muito bem. Então, amados, entendamos algo. Preste bem atenção no capítulo 9, já lido todo, do 11 ao 14. Eu quero me prender de novo somente no 11. Quando, porém, veio Cristo, atente bem para isso, como sumo sacerdote dos bens já realizados, vírgula, segura aí. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados. A palavra realizado está no futuro, está no passado, muito bem. Então esses bens já tinham sido realizados quando o Senhor Jesus se fez carne. Mas entenda então o que a palavra quer dizer. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Ou seja, irmãos, sangue de bodes, sangue de touros, aspergidos sobre os contaminados, não purificavam a sua consciência, purificavam a carne. E esses bens passados, já realizados como tipologia, como simbologia, como sombras, como figuras das coisas que viriam e se consolidariam em Cristo, foi Cristo quem os fez lá no passado. Então o Senhor estava naquelas ordenanças, naqueles sacrifícios que eram sombras, que eram futuro, que eram sombras e figuras que viriam apontar para ele quando ele se fizesse carne. Foi ele também quem as ministrou. Então entendamos bem isso para que peguemos a leitura como um todo. Quando, porém, veio Cristo como sumo, superior, maior sacerdote dos bens já realizados lá no passado, você sabe que quando Abraão foi salvo, quando Abraão obedeceu a Deus, não havia lei escrita. Ele obedeceu pela própria consciência. E ele foi salvo pela fé e não pela lei, porque a lei não existia ainda. Então repare que mesmo depois de Abraão, quando em Moisés a lei foi dada, mesmo assim todos esses sacrifícios, sangue de bode, sangue de touro, sangue de pombas, enfim, eram sombras, eram figuras, eram analogias que apontavam para o Redentor. Mesmo assim, era ele quem estava lá como sumo sacerdote. Era ele quem estava lá salvando e fazendo a sua obra. Entendamos por quê. Todos nós sabemos disso. Eu quero repetir isso. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, lá no passado, tudo, irmão, é dele, por ele, para ele, tudo foi ele. Ele veio como sumo sacerdote agora para um sacrifício maior, mediante, através do maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mão, ou não feito por mãos. Esse tabernáculo quer dizer não dessa criação. Não por meio de sangue de bodes, agora não, de bezerros, agora não, já foi realizado, já foi pago, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então o Senhor, foi ele quem operou no passado, foi ele quem se encontrou com Abraão no passado, foi ele quem salvou Abraão pela fé. Tanto que ele falou, Abraão viu o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão foi salvo por ele. Muitos se escandalizaram, não entendiam, mas nós vamos, e vocês já entendem, mas temos que ter base, temos que ter fundamentação de doutrina para explicarmos isso. Então vamos lá. Então ele veio, não por mãos humanas, não por um tabernáculo terreno, mas pelo seu próprio corpo. Não por meio, no versículo 12, de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas,
tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilhas, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ah, pastor, existem obras mortas? Claro, irmãos. Existem obras mortas que não recomendam o homem a Deus, que para Deus não são nada, não significam nada. Obras mortas, e vamos servir a um Deus vivo. Antes de darmos prosseguimento, para que entendamos o que foi dito aqui no início, que ele é o sumo sacerdote, que ele veio já como sumo sacerdote de tudo que foi realizado lá atrás. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, conhecemos essa passagem, só para que nós entendamos. 1 Pedro capítulo 1. Acompanhe, só para que nós possamos entender esse sumo sacerdote, que já realizou os bens passados, que veio agora, repare bem. 1 Pedro capítulo 1, de 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vos legaram, ou que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então repare que esse sangue do cordeiro, embora ele tenha vindo para derramá-lo nos últimos tempos, nos tempos finais, olha que coisa maravilhosamente profunda. Esse sangue foi conhecido antes da fundação do mundo. Deus no seu coração, já sabemos disso, sabia que ia criar o planeta, sabia que o planeta seria criado, que ele criaria o homem, que o homem pecaria, e que ele teria que expiar, que teria que redencionar, teria que salvar o homem, se fazer homem para salvar o homem. Então, olha lá, o conhecido sangue de Jesus. Eu leio o 19 e o 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Quando Cristo veio ao planeta, queridos, quando Cristo se fez carne, Emanuel, o nosso amado, o homem que esperava, Simeão que o esperava e que, ao ver a sua consagração, glorificou a Deus. Esse Deus já era conhecido antes da fundação do mundo. E foi ele que foi o sumo sacerdote de todos os salvos do Velho Testamento. Repito, foi ele que salvou Abraão e outros na época da consciência, sem a palavra. Foi ele, depois que a lei foi dada, que salvou, que purificou através da analogia, sangue de bode, cordeiro, novilhos, aspergidos, que não salvava a consciência, mas purificava da carne e apontava para Deus pela obediência. Tudo era ele. Tudo era por ele. Até o cordeiro que Deus proveu para que Abraão não imolasse a Isaque, foi o Senhor que apontou. E fez Abraão sentir a dor, sentir a aproximação do que era perder um filho. Então nessa noite, esse Senhor, esse Deus, queremos que nós nos apeguemos a isso. Está aqui. No 11/9 de Hebreus, quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados lá atrás, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, ele veio então para derramar definitivamente o seu sangue. A partir desse momento que ele derrama o seu sangue, estão revogados, estão abolidos as sombras, as figuras de bodes, de pombas, enfim. É por isso, irmão, que a feitiçaria, é por isso que a magia negra exige imolação de animais. Sabe o que significa isso? Escarnecendo
do sangue do Cordeiro, que foi derramado uma única e definitivamente vez por toda a humanidade. Quantos estão entendendo isso? Então, qual é a fundamentação da sua fé? Cristo foi no coração de Deus, porque ele estava no unigênito. A palavra unigênito, único, da genética, das entranhas, do seio do Pai. Ele e o Pai são um. Então ele estava já dentro do Senhor e sabia que viria a ser Emanuel, Deus conosco. A Bíblia diz também nas cartas de João, na segunda carta, de que aquele que não crê que Jesus Cristo é Deus e que se fez carne é anticristo. Esse é o espírito do anticristo, que não acredita que Deus se fez carne, que Jesus era o próprio Deus. Esse é o espírito do anticristo, amados. Então nessa noite, nós já sabemos disso, já conhecemos isso. O Senhor está dizendo que Ele estava antes da fundação do mundo. Foi Ele quem salvou Abraão, foi Ele quem salvou toda a humanidade velho testamentária, e foi Ele que veio consolidar e definitivamente executar com o seu sangue a palavra final. Ele concluiu a obra. E nesses últimos dias, Ele veio em carne para o seu povo, para nos avisar que a partir do momento em que Ele se humanizou, estava catalogado, Hebreus diz, leia 1 e 2 em casa, que aproximou-se nesse momento final dos tempos. O Senhor já está voltando, para Ele se passaram alguns dias na sua dimensão, mas o que nós queremos nessa noite entender é esse versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Qual é o tema da doutrina? As obras mortas não nos recomendam a Deus. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Continuemos então nessa visão tremenda do Senhor. Então, manifestado nos últimos tempos por amor da igreja. Obras mortas, existem dois tipos. Obras mortas. As obras da carne, as obras das trevas, que são a mesma coisa, e por um outro lado, as obras da lei. Então esses dois pontos têm sido pregados aqui de forma distinta, separada, mas nós, claro, temos internauta e visitante, você da igreja, temos que ter a consciência de que nenhuma delas nos recomenda a Deus. O Senhor diz, se alguém quer ser justificado por obras da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, amados, nem uma coisa nem outra. Aí ele falou, queridos, vamos resumir isso. O que você entende? Se tu amares a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, tu estás acima da lei. Tu estás em Cristo e o Senhor já te salvou. Amém, amados? Mas vamos continuar. As obras da carne, todo mundo sabe, lascívia, prostituição, é um elenco violento, só de marginais, só de pessoas, ou sentimentos, melhor dizendo, e figuras que nos afastam de Deus. Quantos conhecem? Pediria que a minha pastora, a nossa pastora Nailfe, minha linda e amada esposa, nos lesse, no bom sentido, rapidinho, mas no sentido efetivo, Efésios 5, de 19 a 21. Nessa leitura, enquanto ela pega, todas as obras, queridos, todas as obras, valores e sentimentos que estão aí, que ela vai ler aí, exaltam a natureza do homem. Exalta a natureza caída do homem não convertido. Exaltam o homem sem Deus. Pode ler, minha pastora? 19 a 21 de Efésios 5. Está errado, minha linda? Gálatas, perdão, é Gálatas, obrigado. É que tem outra leitura em Efésios, aí eu coloquei primeiro Efésios, é Gálatas. Obras da carne, obrigado. O erro foi meu mesmo. Vamos lá, minha filha. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes,
iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Muito bem. Essas obras da carne, que não vamos repetir, mas que todos conhecem, elas são obras mortas no que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Elas não nos recomendam a Deus. Muito pelo contrário, não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam, vivem, são dominados. Isso reinando sobre minha vida, tendo domínio sobre mim, eu não estou com Deus. Mas vamos lá, recapitulando rápido para entrar e fechar aqui. O Senhor Jesus é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Lá atrás em Abraão, lá atrás nas pombas, lá atrás nos bodes, no sangue que era figura e sombras. Ele veio então porque ele foi lá antes da fundação do mundo, seu sangue foi conhecido, porque ele é Emanuel, Deus conosco. Então ele veio para fazer um único e definitivo sacrifício, que foi do seu próprio sangue, não de tabernáculo, não de santo dos santos de templos, mas nele mesmo, e se tornou o nosso supremo pastor e salvador. Então ele nos limpou, purificou a nossa consciência, 9:14 de Hebreus, purificou a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, amados, esse Deus vivo nos livra das obras das trevas, das obras mortas, e também nos livra da obra e das obras da lei. Quem por elas quiser se justificar, não conseguirá, porque ao tropeçar num dos 10 mandamentos, somos réu de todos eles. Por isso que Jesus, ao derramar seu sangue, disse: ama o teu próximo, ama a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está feito, você está acima da lei, ele pagou o preço por você. Muito bem. Até aí, tranquilo? As obras mortas não nos recomendam a Deus. Romanos 13, amados do Senhor, Romanos 13, versículo 12. Romanos 13, versículo 12. Pedi que o meu amado irmão Dinho nos pudesse ler nesta noite. Romanos 13, versículo 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Muito obrigado. Vai alta a noite. O que é isso, meu irmão? O ciclo desse mundo, o pecado como sistêmico, o pecado como organização. Estamos nessa alta noite agora, na grande e intensa apostasia. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, deixemos as obras das trevas, que são obras mortas, que não nos recomendam a Deus, e nos revistamos das obras, é isso? Não, das armas da luz. Armas da luz, armas do evangelho, armas do conhecimento. Então, amado, todas essas obras da carne, que são obras das trevas, não nos recomendam a Deus. Há pessoas que pelo mundo são consagradas. Há pessoas que pelo mundo ganham prêmios de grandes... Madre Teresa de Calcutá. Tem gente que até usa isso, é uma vergonha. Pessoas evangélicas usando os termos da Calcutá. Irmãos, obras mortas, obras da lei, obras que não glorificaram a Deus. Pastor, como? Você vai entender. Você vai entender nessa noite. Queridos, não queremos aqui citar até o nome porque está muito em voga. Mas meu amado Deus não reconhece isso. Atravessei, sempre falava isso, né? 365 velhinhos na faixa de segurança. Dei esmola, fiz aquilo. Irmãos, o Senhor disse:
faça em oculto, para que o teu Pai seja glorificado. E o teu Pai que vem em oculto te abençoará. Por isso que o Senhor diz: não toques trombeta diante de vós, escribas e fariseus hipócritas, que para aparecerem e serem conhecidos e reconhecidos como bons, ei, eu estou fazendo isso, olha como eu sou bom, tem. Uma mulher levantou a mão, Jesus pregando, e disse: benditos seios que te amamentaram. Tu és muito bom, Jesus. Olha, bom só o Pai. Ele apontou para o ser espiritual, ele apontou para o Pai e tirou o homem, o filho do homem como ser, para não ser adorado. Irmão, se ele não fala isso para essa mulher, e repreendi, e não tivesse a repreendido, hoje além da mariolatria, nós teríamos a ceiolatria, os seios de Maria. Não, bom só há um Deus. Mulher, mais bem-aventurado são os que ouvem a palavra e aguardam. A mulher, querendo exaltá-lo, e ele não aceitou a exaltação. Então olha lá: não toques trombeta diante de vós, com o fim de ser desvistos pelos homens, porque dessa sorte, disse o Senhor, já tereis a vossa recompensa. O que é isso? Sereis chamados de bons, de legais. Olha como o cara é bom, meu irmão. Olha como ele foi lá com a velhinha. Isso é um dever. Ah, pastor, não pode atravessar? Atravesse, meu irmão, quantas mais você puder. A questão não é essa. A questão é fazer disso uma obra viva. E não é. Amém? Glória a Deus. Então entendamos isso, irmão, com o fim de ser visto, com o fim de realmente mostrar: eu estou fazendo isso, olha aqui, hein? Isso é um jogo político tremendo, né? O cara marca um negócio, já manda a imprensa, já paga todo mundo, aí ele chega com aquela cara de surpresa, está tudo combinado. Irmão, o Senhor diz: isso são obras mortas, não recomendam a Deus. Muito bem, meus amados, continuando, e você está bem atento para isso, vamos lá, preste bem atenção. Gálatas 2, 16. Lá vem agora as obras da lei. Não vamos perder muito tempo, que já falamos, já repetimos. Obras da lei. Primeiro vimos obras mortas, obra das trevas, e agora das leis, que também são mortas. Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Pronto. O homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Só nele, só nele. Irmãos, em Cristo, obras de fé em Cristo. Muito bem. Mediante a fé, em Cristo. Então as obras da lei também não salvam. Então, pastor, as obras da carne e as obras da lei, ambas num pacote só, são obras das trevas, são obras mortas, e Deus não as aceita. Por isso que aquele jovem saiu triste. E, Senhor, eu tenho observado todos os mandamentos. O Senhor, para não chamá-lo de mentiroso, tal qual não quis chamar a mulher samaritana, é isso, falaste com verdade? Tem sim, que esse não é teu. O Senhor não gosta de acusar, o Espírito Santo não acusa. Ele apenas disse: olha, faz o seguinte, você guarda a lei, então tem um problema com você, eu vou arredondar. Pega tudo que tu tens, vende, dá aí o teu ídolo aos pobres, porque para mim você não pode, e não tem como você ser salvo. Ele saiu triste, triste. Irmãos, a Bíblia diz que ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, e todos os meus bens aos pobres, se não tiver nada disso, me adiantará. O amor mundano não. A Bíblia diz que Deus é amor. O texto quer dizer: se eu der meu corpo para ser queimado e os meus bens aos pobres, se eu não tiver Deus, se eu não tiver o amor de Deus, que é Cristo, que amou o mundo de tal maneira, nada disso me adiantará. Nada disso me adiantará. Irmãos, que coisa linda. O Senhor é dono de todas as coisas. Ele é Deus, nós não precisamos de ciência para provar isso. Mas eu já assisti com esse, que eu que foi lançado, e eu aproveitei para em cima dele criar um texto. Até a Carla Ismail lançou no grupo Consciência Cristã, eu lancei um texto,
mas uma prova contundente de que há um Criador claro, uma mente sobrenatural claro. Agora, o melhor é que eles descobriram que a nossa orelha, esse lóbulo, está na flor, está em mais 115 itens da natureza. Que existe uma configuração do DNA e que cada um tem um. E é claro, como impressão digital. E no fim de tudo, pegando a Bíblia, que no hebraico ela é contada em letras, todas as concatenações bíblicas, de Gênesis ao Apocalipse, elas encerram em letras, em 4 letras, a palavra Jafé. Deus, o Senhor, o único Deus. Então, amados, não é preciso isso para que nós crescemos, não foi preciso isso para que nós crescemos, não é preciso isso para que creiamos. Mas atenção, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. É o que sempre nós falamos como meritocracia. A pessoa quer ter méritos, ela não tem forças para cumprir a lei, e dentro dela não há nada de bom que agrade a Deus, que são as obras mortas da carne. Então, amados, qual é a advertência nessa noite? O cristão, aqueles que são dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles são filhos de Deus, eles não se deixam guiar pelas obras da carne, pelas obras da lei, eles não se justificam. Vamos lá para mais uma contundente colocação. Todo mundo conhece. De cor e salteado. Efésios, capítulo 2. Conhecidíssima. Vamos para lá juntos. Efésios, capítulo 2. Conhecidíssimo esse texto, mas vamos pegá-lo com base para que tenhamos uma visão. Quantos encontraram? Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de... é dom de Deus. Não desmarque, segure aí. Porque pela graça, o que é graça? Favor imerecido. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho. Nós não merecemos. Então, pela graça, favor imerecido, somos salvos. Pela graça sois salvos. Mediante, através da fé. E isto, fé, salvação e graça, não vem de vós. É dom, é presente de Deus. Amém? Então, salvação é isso. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Obras aqui, queridos, no versículo 9, não de obras, estão inclusas as obras da carne e as obras da lei. Quantos estão entendendo? Nem por uma, nem por outra. Então, não por obras, para que ninguém se glorie. Senão estaria lá no céu, estaria a Madre Freira lá, calcutalense, dizendo, olha, eu estou aqui porque o mundo me aclamou, porque eu dei esmolas, porque eu conduzi, porque eu fiz, porque eu ajudei os pobres. Olha que mérito. Cadê o sangue de Jesus? Cadê a graça? Porque ela não exaltou a graça. Olha, eu fiz isso pela misericórdia do Senhor, foi o seu Espírito em mim. Então não dei a glória a mim. Aponta a Calcutá para Deus, para a glória dele. Não toques trombeta diante de você. Mas, pastor, tem uns que não falam, pior ainda. Não de obras, para que ninguém se glorie. Alguém vai estar lá no céu dizendo, irmão, por que você foi salvo? Não vai existir esse tipo de gente. O que foi que tu fizeste, hein, irmão? Vou dizer nada, meu irmão. Fui salvo pelo favor imerecido de Deus. Fui salvo pelo sangue de Cristo, que me amou de tal maneira que se fez homem e numa cruz pagou o preço do pecado, do meu pecado que eu não poderia pagar. Ele é o dom que vem do alto, é a dádiva, é o presente de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não de obras para que ninguém se... Olha aqui, pois somos feitura dele,
Quantos aqui são feitura de Cristo? Quantos são aqui criaturas de Deus, feitos à imagem e semelhança? Amém. Criados em Cristo Jesus para boas, as quais Deus de antemão, Deus com antecedência, Deus previamente preparou para que andássemos nessas boas obras. Que boas obras são essas, queridos? A fé sem obras é morta, mas que obras? As obras de salvação, as obras que glorificam e exaltam o nome do Senhor, as obras que num cristão novo, convertido, velho convertido, que tem uma natureza humana transformada, ele faz para a honra e glória do Senhor. Essas boas obras foram criadas por Cristo para nos, de antemão, preparar para que nós andássemos nestas boas obras. Então as obras mortas são as obras da carne e as obras da lei que só apontam a transgressão, mas não salvam. Por isso que Cristo foi o aio, foi aquele pedagogo que veio sendo trazido para nos salvar. Então nesta noite nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, então, Deus só reconhece a obra quando ela é feita para a sua honra e glória, quando ela é feita numa nova criatura, que se arrependeu e que não quer mais tocar a trombeta diante de si, que tem a consciência de que aquela obra é um dever, e de que ela não deve se gloriar. Porque as obras mortas, quero bater bem nessa tecla, são as obras da carne e as obras da lei. Então o Senhor quer que você deixe de ter obras mortas e passe a servir um Deus vivo. 9:14 de Hebreus. Deixe as obras mortas e deixe as obras de salvação feitas em Deus saírem do seu coração. Eu fiz ali, pastor, um bem a uma pessoa que não merecia. Amém, queridos. Você terá o galardão, se fez de coração, se fez em Deus, amém. Não se preocupe com isso não. Mas o interessante é você notar que obras da carne e obras da lei não salvam absolutamente ninguém. Amados, agora vamos lá. Preste bem atenção. O livro ou a carta de Atos dos Apóstolos foram atos mesmos, atividades dos apóstolos após a morte e ressurreição de Cristo e após eles serem batizados com o Espírito Santo, Atos 2, e Pedro e todos eles que estavam envergonhados, que estavam trancafiados, viram Cristo ressurreto, começaram a adorá-lo, veio um vento tempestuoso ou impetuoso, melhor dizendo, e eles saíram com toda a força anunciando a palavra. Então, Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Lucas, pelo médico Lucas, tanto que ele narra, escreveu o primeiro livro, Teófilo, lá Lucas, o Evangelho, e vem para cá. Amados, reparem uma coisa. Atos foi escrito em meio à intensa perseguição. Amém? Em meio à intensa perseguição. Atos 9:38, Eduardo Guerra, rapidinho, no bom sentido. Atos 9:38, Eduardo Guerra. E deixa eu ver alguém que está bem perto o próprio ministro Júnior. Atos 8. Falei isso, foi? Perseguição, tá. Atos 8, 1 e 4. 1 e 4, Eduardo Guerra. 1 e 4, para a gente ser bem resumido. 8, Atos 8, eu falei isso? 8, 1 e 4. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Muito obrigado, Eduardo Guerra. Ministro Júnior, está bem aqui do lado. Atos 13, 50 a 52. Vamos ver essa perseguição em dois momentos.
Preste bem atenção. Atos 13, igreja, 50 a 52. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Então, Atos, para que a gente não leia muito, foi um registro de atividades que transcorreram em meio à profunda perseguição. Repare que no primeiro trecho lido pelo nosso amado Guerra, o Senhor diz, a palavra diz, Lucas registra de que a perseguição era intensa e que os discípulos foram dispersos, expulsos, exceto, a não ser naquela hora, os apóstolos, que continuaram em Jerusalém. Depois, irmãos, os apóstolos também vão ser perseguidos e vão ter que sair. E daí, Deus permitiu esse constrangimento para que a igreja e a palavra fosse aos gentios, fosse às nações idólatras. Então Atos era um momento de tamanha e grande perseguição. Nós já pregamos isso e criou-se até a época antiga, o DVD sobre Atos, nós pregamos aqui. Amados, foi transcorrido aqueles atos, depois registrados e escritos, em tremenda perseguição. Profunda perseguição. Então os cristãos não tinham em Jerusalém como ficar. E o que aconteceu? Preste bem atenção. A perseguição era tão intensa, queridos, ou eles se desviavam, negavam a Cristo e deixavam de ser perseguidos, ou eles tinham que sair de Jerusalém. E o que eles faziam para não negar a Cristo? Vendiam suas casas, faziam negócios e colocavam tudo aos pés dos apóstolos, queriam dirigi-los, e lá na outra terra, para onde eles fugissem da perseguição, os apóstolos endereçassem, combinassem e alugassem, comprassem casas lá para eles. Você está entendendo? Ou você, nós lá, nos desviaríamos, negaríamos Cristo, ou então, meu irmão, a gente ia provar a nossa fé. Por quê, pastor? Preste atenção. Atos 5, vamos ler juntos? Atos 5, para que você tenha essa noção, e você já tem, mas é bom que nós tenhamos a confirmação da nossa fé. Atos 5, faço questão de ler com a igreja. Deixa eu ver se é isso mesmo. Atos 5, preste atenção na leitura. Atos 5, 3 a 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Deixa eu pegar isso aqui. Conservando, não seria teu? Irmãos, eu louvo a Deus que não aqui. Mas a gente vê às vezes por aí palavras, irmão, em cima disso que é verdadeira aberração. Coisa triste, preste atenção. Ananias e Safira dizimavam, ofertavam, mas em função da perseguição, chegou o momento em que eles tinham que se ausentar, tinham que fugir com os outros. Diz a Bíblia, por todas as regiões eles eram expulsos, era perseguição intensa. Então eles venderam um terreno, iam colocar o valor aos pés dos apóstolos, para quê? Para quando chegassem lá para onde iam, esse dinheiro fosse contabilizado, e eles diriam: Ananias e Safira, foi tanto, meu filho, foi. Então vamos procurar aqui uma casa, um lugar, qualquer coisa para comprarmos ou alugarmos. Esse dinheiro foi quanto vocês colocaram.
Tem mais gente aqui na igreja que teve que fugir e que tinha poucos bens. Chegando lá nas terras, os que tinham mais se reuniam, os apóstolos então reivindicavam. É bom que você ajude, irmão, vamos juntar tudo e vamos dar casas melhores para cada um. Então tudo, Ananias e Safira, vocês conservando, não era de vocês? Apenas por causa da perseguição e da fuga, nós iríamos administrar lá fora. E não houve nenhuma reclamação de nenhum discípulo que foi enganado. Os apóstolos cumpriam cabalmente a sua função. E eles eram lá encontrados, se regozijavam, tanto que na leitura do junho, no final, e os discípulos se alegravam com grande alegria. Porque mesmo os perseguidos, mesmo sendo banidos, eles adoravam o Senhor. Queridos, deixa eu dizer algo que confunde muita gente. Obras da carne não salvam? Não. Obras da lei também? Não. Então vamos lá. Ministra. A nossa amada ministra Jamile pregou maravilhosamente bem no Senhor e falou uma coisa linda. Depois o pastor Gabriel, no domingo, trouxe no outro ângulo de forma gloriosa. Queridos, preste atenção. Atos 9:38. Atos 9:38. Enquanto eu leio Atos 9:38, pediria que o nosso amado irmão Kevin nos lesse Atos 9:41. Atos 9:8. Oh, perdão, queridos, perdão, muito obrigado. 9:38. 9:38. Misericórdia. Como Lida era perto de Jope, estou errado? Mas o 38 sou eu. Obrigado, Juninho. Não, mas o Juninho está orientando bem. É que ele está preocupado também, meu amado, com os louvores. Então o Junho talvez não tenha ouvido quando eu falei. Mas o Kevin vai ser o 41. Obrigado, Junho. É assim mesmo. Tem que avisar mesmo, querido, para a gente não cometer erro. 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos, olha lá, ouvindo os discípulos, grave isso, ouvindo-os, que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Então repare, Lida perto de Jope. Jope era na Espanha. Olha, de Jerusalém foram lá para a Espanha. Uma perseguição, estavam lá na Espanha. Olha que coisa tremenda, lá em Lida. Então os discípulos estavam ali. Versículo 41. Agora sim, o nosso irmão Kevin. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Glorificado seja o nome do Senhor. No versículo 38, estavam ali os homens, estavam reunidos os discípulos. No versículo 41, lido pelo nosso amado Kevin, ele, dando a mão a ela levantou, chamando os santos, a igreja, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. Quem era ela? A ministra trouxe, Jamile, tremendamente aqui no sábado. 39, Pedro atendeu e foi com eles quem? Discípulos. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Costureira, tremendamente a Jamile colocou isso, costureira, no meio da igreja, no meio dos discípulos, costurava para as viúvas da igreja. Pedro foi e junto com os santos, a ressuscitou em Cristo e devolveu a Dorcas ao convívio da igreja. Olha a alegria, olha a festa. Por que eu estou dizendo isso? Para nós aprofundarmos, queridos, no meio da igreja, no meio da congregação. Quando a palavra fala lá em cima, aos pobres, não é pobre do mundo não, queridos. É pobre do meio do corpo de Cristo.
os que têm menos, então ajuntavam, o que sobejava, permitamos então nós que fugimos, tivemos que ir para a cidade tal, que esses que têm menos, que sofrem necessidades, possam ter, sim, vamos repartir, beleza. Então a palavra esmola aqui, não é o que hoje nós conhecemos aqui no Ocidente, só se dá para o esmolé. Existe um cidadão, Marcos não está aqui nem a Socorro, o André Barbosa também não, tá não, André? Tem um cidadão em Manaus, que ele anda em várias paradas, irmão, ele vem com a perna torta. Tu olhas pelo retrovisor e tu te diz, ele sai normal. Ele é conhecido, já foi até filmado, né, Luciano? Assistindo um jogo na arena, o pessoal, olha aí. Outros vêm com bafo de cachaça. Irmão, isso é pecado você dar. Pecado. Uma vez eu tive que dizer para um homem numa loja de construção, meu irmão, meu dinheiro é convertido. Meu dinheiro é santo. Meu irmão, esmola lá era dar a quem tinha necessidade na igreja. Não existia a palavra esmoler, que hoje tem no Ocidente, que é uma palavra pejorativa, daquele que vem pedir, do pedinte. Os irmãos não pediam, não. Eles eram detectados com as suas necessidades e eram assistidos sem que pedissem. Não eram esmoleres. Então é bom que nós tenhamos isso em mente para que não sejamos enganados por um falso evangelho, por uma falsa instituição, que o camarada, para ser líder e sacerdote, tem que fazer voto de pobreza, como se o Espírito Santo fosse um Zé Mané liso. Ah, não pode fazer isso, tem que fazer como a calcutense. Tem que dar, até do corpo. Chega lá o cara, olha, eu estou ali, fiz um estrupo, me botaram no toma minha roupa. Que é isso, irmão? Isso é obra morta, isso é obra da carne. Então por que, pastor, que nós estamos trabalhando isso? Para que entendamos, irmão, que o Senhor é o nosso Deus. E Ele quer que você tenha discernimento até para ser bom. Discernimento, irmão, senão faremos coisas que o mundo faz. Que o mundo faz. E Cristo não se deixava enganar. Chegou um camarada lá, ele chegou. Doido para correr nas águas, e o Senhor chega com ele, que queres que eu te faça? Uma pessoa natural, uma pessoa que não conhece a palavra, diz, meu Deus, Cristo faz uma pergunta óbvia. É claro que o cara queria ser curado. Mas ele perguntou, o que queres que eu te faça? Pensa bem. Aí, pastor, não tem lá, mas você vai entender o desdobramento. Depois ele foi entregar a Cristo. Mas Jesus falou, olha, o que queres que eu te faça? Ele vivia de esmolas, o camarada, e era uma vida mansa. Ele não queria sair daquela vida. Quando ele pediu a cura, Jesus olhou e disse, tu queres que eu te cure? O que tu estás pedindo? Entenda a conjectura no espírito. Quando eu te curar, você vai ter que mudar de vida. Você vai ter que correr atrás, mano. Você sabe o que você está pedindo? O que queres que eu te faça? Irmãos, assim é o que rouba, assim é o que faz falcatruas. Quando ele encontra com Deus, o problema é esse. Essa palavra é tremenda, tocou no meu coração, mas eu não posso abandonar essa vida. Quantos estão entendendo? Amados, é por isso que temos que ter visão. O Senhor diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nessa noite, para concluirmos, para fecharmos, abramos em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Estão necessitados da igreja. Fazei bem a todos os homens, mas principalmente aos da família. O que é fazer bem a todos os homens? Vamos lá enquanto encontramos Apocalipse 5. O que é isso? Se o teu inimigo vier à tua porta, o teu inimigo, com fome, e te pedir um prato de comida, dá a ele. Se teu inimigo tiver sede, dá também, não negue. Porque o Senhor manda chuva e sol sobre justos e injustos. O Senhor é maravilhoso. Mas Ele não está falando que essa obra vai te salvar. Ele está falando que você faça isso. Mas, principalmente as da família, da fé. Amém, amado? Muito bem, Apocalipse capítulo 5. Palavra doutrinária para que a gente não seja enganado.
Tenha muita cautela. Apocalipse capítulo 5, versículos de 7 a 10, e o ministério ele vai já se preparar, que nós vamos chamar. 5 de Apocalipse, de 7 a 10. É isso? É. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo em cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O Senhor Jesus comprou com o seu sangue todos os seres humanos de toda raça, língua, tribo e nação. Não há ninguém que não seja salvo a não ser por Ele. Ele é o Senhor, e no milênio nós reinaremos com Ele na terra em corpos de glória. Aplauda o Deus vivo. Aleluia, igreja, vamos louvar ao Senhor?